Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Certificação, hoje no país são cerca de 1.700 propriedades e 6 milhões de animais rastreados por ano. Vamos saber mais sobre esse segmento de mercado com o vice-presidente da associação, o Aécio Flores. Eu gostaria de perguntar para o senhor, já agradecendo a sua entrevista ao Mais Pecuária do Canal do Boi, a rastreabilidade é um investimento, o pecuarista vai pagar por esse serviço. Hoje, qual é o principal apelo para que haja esse investimento? Boa noite, tudo bom? Eu acho que tu encarar a rastreabilidade como um investimento já é uma mudança no teu processo de como tu vai fazer a rastreabilidade dos teus bovinos. Porque hoje ela é encarada como um custo e, na verdade, a gente já consegue hoje reverter que esse investimento realizado no animal de identificação, um controle de manejo mais elaborado, tu ter a precisão do teu animal, especificamente saber quem ele é e onde ele conviveu na vida dele até ele virar uma carne abatida em frigorífico, ele te leva a ter um conceito de segurança alimentar. E esse investimento hoje ele está sendo remunerado. Então, se nós formos falar que a rastreabilidade é um investimento, ela te dá um retorno em 2 anos de até 60%, 90% sobre o capital investido. Ou seja, o que tu colocou para fazer a rastreabilidade, te dedicou para isso, hoje retorna com segurança para o bolso do produtor. Então, a desmistificação dessa questão de custo para investimento é muito importante, tu foi muito feliz nessa tua colocação. Eu queria perguntar ainda, levando em consideração o mercado exportador. Brasil, vamos arredondar os números aqui, produz 10 milhões de toneladas de carcaça de bovinos por ano. Exporta 20 milhões, um pouquinho mais, 2 milhões, perdão, ou seja, 20% da produção equivalente carcaça que nós temos. É um número que dá ao Brasil o título de maior exportador. Isso não tendo nem a metade do rebanho com a rastreabilidade. O senhor acha que se o número de animais rastreados, identificados, fosse maior, esses números de exportação poderiam ser maiores? O que a gente está passando hoje é um momento muito significativo para a pecuária nacional. Vamos pegar um evento recente que foi a COP26 lá. A COP26 ela deu um recado muito claro para todo o país produtor, né? Tu vai ter que apresentar segurança no teu alimento e segurança dele no processo de produção. E segurança no processo de produção é tu conseguir ter uma produção que seja sustentável, uma produção que não use desmatamento na sua área, que use um processo alimentar regulado, ou seja sustentável na sua essência. A rastreabilidade hoje é uma forma de tu comprovar isso e, para não te dizer, é a única forma de tu colocar esse produto lá fora apresentando um processo onde tu tem o traceback dele, ou seja, tu sabe onde ele nasceu, tu sabe todas as movimentações do animal, ou seja, com quem que ele conviveu. Então, é fácil com um processo de rastreabilidade, tu conseguir abrir mais fronteiras de exportação e, principalmente, quando acontece alguns problemas, como a gente está passando agora com a China, que é a questão que está embargada há mais de 2 meses a carne para a China, que é metade desse volume da exportação que tu citou, ela começa a ter uma resposta mais clara para o processo para o importador, ou seja, apresenta mais segurança. Por exemplo, a China parou de exportar e a União Europeia hoje, que é essa demanda de 1.700 propriedades, 6 milhões de animais rastreados anos em média, ela não parou um segundo e continua sendo um dos principais mercados compradores brasileiros. Então, a rastreabilidade vinculada com esse processo de sustentabilidade e dando ela como uma carta de apresentação para os mercados compradores do Brasil, ela é fundamental para o crescimento da exportação, isso não se tem dúvida. A COP26 ela demonstrou que quem não produzir alimento com
critérios de segurança e que comprove isso. Não adianta só tu produzir, tu tem que mostrar que tu produz isso com segurança e com sustentabilidade. Para onde o mundo caminha agora. Não tem um meio termo, entendeu? E o Brasil ele tá se programando para isso. Acho que 2022 vai ser um ano muito importante, vai ser um marco de mudança nesse processo no Brasil. O senhor citou a COP, né? E pelo menos dois desafios o Brasil aceitou, né? Assinou o acordo e trabalha para o cumprimento. Alguma coisa o Brasil já cumpre, né? Mas o grande desafio, por exemplo, que assustou muitos pecuaristas, é a emissão de metano. O Brasil tem que reduzir as emissões do metano, que é um gás mais poluente do que o CO2, o gás carbônico. Vocês que trabalham com a rastreabilidade, já têm projetos que vão atestar no futuro, não sei se em breve ou a médio prazo, que o gado produzido naquela região consegue emitir menos carbono? Já tem esse tipo de trabalho na agenda de vocês? Sim, já existe uma análise muito bem construída que a gente pode reverter esse processo de carbono, de metano produzido, com o próprio crédito do carbono que tu vai coletar na questão do uso de uma pastagem, entendeu? Na questão da renovação das pastagens, do uso da terra de forma adequada. Então, tu pode criar uma balança em cima do que o animal emite e do que tu está resgatando com esse manejo sustentável para criar um equilíbrio no processo do metano e conseguir dar, vamos dizer assim, para o mundo o que ele está esperando do Brasil, que é mostrar que a gente pode possuir, pela nossa dimensão e pelo nosso rebanho, a gente tem plenas condições de produzir o boi verde sustentável. A indústria compradora, os países importadores poderão exigir esse tipo de item na rastreabilidade dos animais a curto prazo? Eu acredito que sim. Não é uma onda, é uma consciência que tomou o mundo que precisa ser sustentável. A gente continua ainda com um paradigma que a Europa desmatou quase toda a sua área e agora está cobrando que o Brasil não desmate, mas onde tem área para não desmatar é aqui e a gente tem que fazer o nosso dever de casa. E o melhor, a gente tem plenas condições de fazer isso. A gente tem como chegar e demonstrar e apresentar um produto lá fora que realmente ele é produzido de uma forma sustentável e que não agride a produção pecuária, não vai agredir o meio ambiente, como se diz. Quais são hoje os principais itens que compõem o processo de rastreabilidade de um bovino? Hoje ele parte do processo da identificação, né? Então, tu vai ter a identificação do animal ou na desmama ou na própria entrada da propriedade. E a partir dessa identificação é realizado o acompanhamento desse animal ao longo da vida dele até o abate e a validação dos procedimentos e da certificação da propriedade em si. Então, a partir do momento que tu garante a identificação individual do animal, ou seja, eu sei quem é o animal e posso ir atrás desse animal no tempo, e eu tenho a propriedade certificada com a questão do uso dos manejos específicos e as regras de controle, onde o monitoramento do animal é realizado muito constante, a gente tem a rastreabilidade como um foco. E se tu for pensar hoje, o pecuarista que tem a sua produção com a finalidade comercial, ele já faz isso. Ele já identifica o seu animal, ele já tem o seu manejo estabelecido, uma gerência de animais bem controlada. A gente tem que desmistificar o uso da rastreabilidade oficial do governo, que é o que vale para o mercado exportador. Então, a gente, na associação, principalmente nesse ano de 2021, batalhou muito para conseguir ter esse standard e conseguir elaborar programas que ofereçam esse serviço para o produtor
de uma forma que gere menos impacto no manejo que ele já faz hoje e gere renda para o produtor, ou seja, tenha retorno sobre o investimento da rastreabilidade realizada. Aécio Flores, muito obrigado pela sua entrevista, seus esclarecimentos aqui ao Mais Pecuária. Um bom trabalho para vocês da associação. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição.